Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve no canal. Também considere se tornar membro no YouTube, apoiar pelo Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, o professor Mohammad Marandi e o embaixador Chase Freeman. O professor Marandi é do Irã e leciona na Universidade de Teherã. O embaixador Chase Freeman é dos Estados Unidos, é diplomata aposentado, autor e comentarista político. Sejam muito bem-vindos, professor Marandi e embaixador Freeman. Fortal de estar aqui. Embaixador Freeman, se pudermos começar com o senhor, já que tivemos o professor Marandi aqui bem recentemente, as conversas começaram em Bürgenstock, na Suíça, e são negociações diplomáticas de alto nível. Na sua opinião, o que está em jogo nessas discussões? Bom, a questão principal que motivou essas conversas, ou melhor, eu diria essa reunião, porque ainda não acho que sejam de fato conversas, é que não está claro se elas vão acontecer, caso os ataques no Líbano continuem no nível em que estão. E também não está claro o que o presidente Trump vai fazer, se é que vai fazer algo, para impor o chamado cessar-fogo, ou a trégua com os israelenses que, afinal de contas, começaram essa guerra, estão invadindo o Líbano, e, como de costume, alegando o direito à autodefesa enquanto seguem matando pessoas no país e avançando sobre ele. É evidente que Israel está decidido a continuar a guerra, o que eu considero um esforço inútil, porque nada de melhor vai sair dessa guerra do que o que já saiu até agora. Mas eu acho que o que motivou essa reunião na Suíça foi o fechamento do Estreito de Hormuz. E quer dizer, agora ele está fechado de novo. E houve uma percepção, tanto pelo governo Trump quanto pelo resto do mundo, de que se o estreito continuasse fechado, a economia global seria arruinada, levada a uma recessão, talvez até uma depressão. E nos Estados Unidos, o impacto político de um verão, com o trânsito prejudicado e os preços da gasolina subindo, seria fatal para os republicanos nas eleições de meio de mandato. Então, basicamente, o Donald Trump entrou em pânico, não só no cenário internacional, mas principalmente no interno. E aqui eu diria que esse é um desafio muito interessante para ele. Ele, claro, sofre de narcisismo, de um transtorno de personalidade narcisista. Ele está enfrentando o Netanyahu, que também tem o mesmo distúrbio. E, de fato, Israel, como sociedade, mostra sinais de transtorno de personalidade narcisista, ou seja, falta de empatia, irrealismo, desejo de adulação, recusa em aceitar críticas e incapacidade de fazer autocrítica. É algo muito interessante. Dá para ver a reação israelense a esse que eu chamo de memorando de mal-entendidos. A reação de Israel é acusar todo mundo de traição. O Sr. Litkov e o Sr. Kushner, que eles achavam que os representavam nas negociações, os Estados Unidos, e até o Donald Trump, que eles acreditavam ser, de certa forma, um prisioneiro deles, tanto psicologicamente quanto politicamente. A gente vê a Miriam Adelson, que deu $250 milhões para o Trump para ajudar na eleição dele, agora dizendo que ele não está mais comprado, que não faz o que deveria fazer e por isso é culpado de traição. E não há o menor sinal de autocrítica nisso. Por que chegamos a essa situação? Em que situação exatamente estamos? Será que existe uma alternativa ao uso constante da força, em vez da diplomacia, com os palestinos e com nossos vizinhos? Israel, em 78 anos de existência, nunca fez uma proposta real de convivência pacífica com ninguém. Toda a sua política é militar. E a gente vê isso no Líbano. Essa paz mais ampla, ou melhor, essa tentativa de reduzir o conflito na Ásia Ocidental, não pode dar certo enquanto Israel não descobrir o valor da diplomacia e não entender que o único caminho para sua própria segurança é recuperar a decência humana e o respeito por aqueles que hoje está oprimindo.
Professor Marandi, por favor, suas considerações iniciais e também, na sua avaliação, em que ponto as coisas estão neste momento? Eu concordo completamente com tudo que o Chaz disse. Eu diria que no Irã existe uma certa divisão em relação ao memorando de entendimento. Alguns acreditam que, como os Estados Unidos sempre deixaram de cumprir seus acordos com o Irã, seja o acordo nuclear, as negociações que tiveram sobre o Afeganistão há algum tempo, ou no Iraque em outro momento, e também em outros lugares, muita gente acredita que esse memorando vai ser usado pelos americanos apenas para enganar o Irã e arrancar concessões do país. E, por outro lado, que os americanos vão evitar cumprir suas obrigações e deixar de oferecer concessões ao Irã. Já há quem acredite que a posição do Irã agora, depois da guerra e depois do cerco, é forte o bastante para, por meio de negociações e desse memorando, obrigar os Estados Unidos a cumprir esses compromissos. Existe uma divisão profunda neste momento. Há trocas muito emocionais acontecendo no espaço público, na mídia, na televisão nacional e nas ruas. Mas, de modo geral, acho que é justo dizer que os dois lados dessa divisão acreditam que o Irã venceu a guerra, e venceu de forma convincente. Eles venceram a guerra de cerco e agora estão em posição de forçar os Estados Unidos a cumprir suas obrigações dentro do acordo. Mas alguns acreditam que esse próprio acordo e o formato em que o Irã está buscando essas concessões não são adequados. No geral, eu acho que os Estados Unidos, na situação em que estão agora, e acredito que essa tem sido a estratégia iraniana nos últimos meses, estão vendo o Estreito de Hormuz ser usado como uma arma, aproveitando o cerco americano ao estreito, para forçar os Estados Unidos a, no fim das contas, priorizarem seus próprios interesses nacionais acima dos do regime israelense. Em outras palavras, na nossa região do mundo, no passado, os americanos sempre colocaram o regime israelense como prioridade, mesmo que isso fosse contra os próprios interesses deles. É o que muita gente aqui acredita. A guerra do Iraque, o Afeganistão, a Líbia, a guerra suja na Síria, o apoio à guerra genocida no Iêmen, o apoio à Arábia Saudita e aos Emirados, e assim por diante. Tudo isso, e claro também a Palestina e o Líbano, acabou prejudicando os interesses dos Estados Unidos. Mas ainda assim, os Estados Unidos têm priorizado o regime israelense acima dos próprios interesses. O que os iranianos vêm tentando fazer, durante essa guerra de cerco, é pressionar os Estados Unidos a tomar uma decisão, colocar os próprios interesses em primeiro lugar, para proteger a economia americana, em vez de priorizar os interesses de Israel. E os iranianos estão esperando para ver se isso vai funcionar. Pode acontecer. Eu acho que, olhando de forma mais ampla, Mudiar Jyothishman, eu diria que o Irã não venceu a guerra, mas tudo o que ele precisava fazer era não perder. E os Estados Unidos, sem querer, transformaram o Irã na potência dominante da Ásia Ocidental. E os Estados Unidos estão destinados a se retirar da região. Por muitos anos, pessoas nos Estados Unidos defenderam que deveríamos sair de lá, mas, pelos motivos que Mohamed Marandi acabou de explicar, isso não aconteceu. Agora, porém, há uma chance real. Dá para perceber o debate no Irã, mesmo que de longe a mais de 12 mil quilômetros. Um debate parecido está acontecendo aqui, com nacionalistas americanos argumentando que as políticas de Israel em primeiro lugar do passado precisam ser substituídas por América em primeiro lugar. J.D. Vance, o vice-presidente, faz parte desse grupo. J.D. Vance, the vice-president, is a member of this faction. He is now president in Switzerland with Ele está agora na Suíça, junto com o aliado e genro de Donald Trump, sentado à mesa com o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, e com o ministro das Relações Exteriores, Araghchi. Vamos ver o que sai disso. Mas eu acho que a menos, e até que Donald Trump encare de frente o confronto com Israel, nada vai acontecer. Então pode ser que o acordo em si importe menos do que as consequências dessa guerra. Nenhum presidente americano, depois de Donald Trump,
vai seguir Israel num ataque contra o Irã. Ou seja, o Irã conseguiu dissuadir os Estados Unidos, mesmo que não tenha conseguido fazer o mesmo com Israel. Nenhum futuro presidente americano vai estar tão disposto a apoiar Israel em suas ações genocidas ou em sua agressão contra os vizinhos quanto Donald Trump esteve. Israel mostrou mais uma vez, como eu disse no começo, que tem um transtorno de personalidade narcisista. É incapaz de se importar com qualquer um além dos próprios interesses. E as evidências que os americanos estão ouvindo sobre esse senso de direito dos israelenses, sabe aquele, vocês nos decepcionaram, vocês nos devem algo, nós não devemos nada a Israel. Então eu acho que isso representa, olhando para o futuro, o isolamento de Israel. Não só no cenário global, por ter alcançado o status de pária, uma boa palavra tamil, como eu já mencionei antes, mas também o seu isolamento dentro da política americana. Agora, é como o indesejado na festa do jardim, e ninguém quer ser associado a ele. Já tem gente disputando cargos com a promessa de não aceitar dinheiro do AIPAC, um dos principais grupos de lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Israel causou um enorme dano à própria existência. E é correto ver esse momento como algo existencial. Onde está o erro é em imaginar que essa ameaça existencial vem do Irã. A verdadeira ameaça vem do próprio comportamento de Israel. Vejo artigos na imprensa americana e fico frustrado quando dizem que o problema é o Líbano. Não, o problema não é o Líbano. O problema é Israel. E o que Israel está fazendo no Líbano, com os palestinos na Cisjordânia e o que já fez com as pessoas em Gaza. As estimativas mais recentes do número de mortos em Gaza falam em muitas centenas de milhares. E o fato de Hamas e Israel terem interesse em minimizar o número real de vítimas, de mortes, é algo bem evidente. Os israelenses não querem dar força à acusação de genocídio. O Hamas não quer ser acusado de ter trazido um desastre para o povo de Gaza, mas o último número que eu vi foi de 680 mil. E isso é confirmado pelos dados demográficos de Gaza. Na medida em que a ajuda consegue entrar em Gaza, fica muito claro que já não há mais 2,3 milhões de pessoas lá. Provavelmente há algo em torno de 1,7, 1,6 milhão. E isso mostra até que ponto a desumanidade israelense destruiu não só Gaza, mas também o próprio Israel. Então o que vai acontecer é que Israel vai acabar sozinho, enfrentando o Irã. E não vai enfrentar o Irã sozinho, porque os árabes do Golfo, que são acima de tudo pragmáticos, vão fazer as pazes com o Irã. Isso não vai ser fácil para eles, porque eles sofreram muito. Mas os mais reflexivos perceberam que essa foi uma guerra iniciada por Israel. Eles aconselharam os Estados Unidos, de forma bem enfática, a não entrar nela. A maioria tentou ficar de fora. Os sauditas, com o cinismo de sempre, tentaram jogar dos dois lados por um tempo. Mas no fim das contas sofreram danos sérios no seu modo de vida e não vão estar dispostos a correr esse risco de novo. E os Estados Unidos mostraram, como disse o professor Marandi, que priorizam a defesa de Israel em vez da defesa dos seus aliados no Golfo. Então esses aliados vão acabar se afastando. E eu acho que o Irã, portanto, também alcançou o que poderíamos chamar não de uma zona de paz, mas de uma neutralização do Golfo Pérsico, algo que ele busca há muito tempo. E no meio de tudo isso, temos dois acontecimentos estratégicos muito importantes se desenrolando. O primeiro é que Irã, China e Rússia apresentaram propostas para uma nova arquitetura de segurança no Golfo Pérsico. As chances disso avançar agora aumentaram bastante. O segundo é o surgimento de uma coalizão entre Arábia Saudita, Egito, Turquia e Paquistão, que está se formando por dois motivos. O primeiro é oferecer, no caso da Arábia Saudita, uma dissuasão nuclear ampliada, vinda do Paquistão e possivelmente também do Irã, se o Irã de fato se tornar uma potência nuclear.
E, em segundo lugar, criar uma base industrial regionalmente competente para reduzir a dependência da região de armamentos importados. Essa coalizão não vai ser necessariamente voltada contra o Irã, embora esse possa ser o foco inicial, assim como Israel. E eu não acho que a gente deva descartar a possibilidade de que o Irã, que tem mostrado bastante habilidade diplomática, consiga encontrar um ponto em comum com essa coalizão. Por fim, eu diria o seguinte: quando e se houver negociações de fato, e não apenas uma reunião para discutir negociações, como está acontecendo na Suíça, então eu acho que o Irã tem uma carta na manga com o trocadilho intencional, que é a possibilidade de se tornar uma potência nuclear em 60 dias. Em outras palavras, nesse contexto, os Estados Unidos são novamente o lado que faz as demandas. E o Irã tem a capacidade de manipular essa situação como achar melhor. Eu tenho uma longa lista de resultados da guerra do Irã para apresentar, mas nenhum deles é positivo em relação aos objetivos que os Estados Unidos, de forma confusa, estabeleceram para si mesmos no começo. Você não deve entrar numa guerra sem objetivos claros e viáveis. Não deve conduzir uma guerra mudando as metas no meio do caminho. Não deve deixar de desenvolver uma estratégia para encerrar o conflito. E jamais deve cometer atrocidades, como assassinar meninas em idade escolar, porque isso envenena o período pós-guerra e acaba jogando contra você. Os Estados Unidos falharam em cumprir qualquer um desses testes clássicos de sabedoria na arte de governar. Sim, eu gostaria de ouvir mais do professor Marandi sobre o comentário do embaixador Freeman a respeito dos novos arranjos de segurança que estão se formando. Os dois que ele mencionou são, de um lado, a aproximação entre Rússia, China e Irã, e de outro chamado Quad, não o Quad de Índia, Japão e Austrália, mas sim o de Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito. Mas eu queria, na verdade, ficar um pouco mais no comentário do embaixador Freeman sobre as diferenças entre os Estados Unidos e Israel. Porque entre os muitos aspectos importantes da vitória estratégica do Irã sobre os Estados Unidos, um deles é justamente o surgimento dessas diferenças que agora estamos vendo entre os dois países. Durante muitos anos, houve inúmeros livros e artigos falando sobre o consenso quase unânime dentro dos Estados Unidos em torno de Israel. E isso sempre foi considerado um dos maiores sucessos de Israel. E eu queria trazer a Operação Dilúvio de Al-Aqsa para essa conversa, porque foi realmente um momento histórico que mudou a opinião pública e a percepção dentro dos Estados Unidos em relação a Israel. E agora, claro, a reação do Irã e a vitória estratégica estão mudando essa opinião ainda mais. Então, professor Marandi, se o senhor puder colocar em perspectiva essa evolução de longo prazo, o que significa essa mudança na opinião americana sobre Israel e qual é a importância disso para a região? Olha, eu acho que a mudança já vinha acontecendo aos poucos nos Estados Unidos, mesmo antes do dia 7 de outubro. E embora não tenha sido algo dramático, nem uma virada muito grande, houve sim uma mudança gradual na percepção sobre o regime israelense. E não era uma percepção muito positiva. Eles ainda tinham um apoio enorme da opinião pública, se comparado aos palestinos, mas já não era como há 10 ou 20 anos. Depois do 7 de outubro, eu acho que no começo, por causa da enorme campanha de propaganda e da criação de mitos sobre estupros e decapitação de crianças, a mídia conseguiu conter boa parte da raiva ou do descontentamento em relação ao regime israelense. Mas depois de algumas semanas, quando a intenção genocida ficou clara pelas declarações e o ataque a Gaza se tornou tão intenso e evidente para o mundo, as percepções começaram a mudar. A gente viu protestos nas universidades e, em seguida, a repressão a esses protestos. E acho que a partir daí as coisas começaram a piorar,
até chegar a um ponto de virada, que realmente foi muito ruim para o regime, quando fotos e imagens de crianças passando fome começaram a aparecer na mídia. E esse, eu diria, foi o ponto de virada. Como você deve lembrar, começaram a acontecer protestos enormes em todo o mundo, com centenas de milhares de pessoas, em países onde nunca tinha havido manifestações desse tamanho, por causa de nenhum outro tema. Então, e foi isso que incentivou Trump, eu acredito, a pressionar por um cessar-fogo. Na verdade, foi um cessar-fogo muito bem sucedido para ele, não porque tenha havido um cessar-fogo de verdade. Digo, desde o cessar-fogo, mais de 1.000 palestinos foram mortos em Gaza, e em média, mais de uma criança tem sido morta por dia desde então. Então não é realmente um cessar-fogo. Os israelenses continuam atirando em crianças, bombardeando tendas e queimando famílias vivas. Isso continua acontecendo. Mas o que deu certo foi quebrar aquele impulso que estava crescendo no mundo todo, com protestos em massa virando um grande problema. Então, o que o Trump conseguiu foi interromper esse movimento. E claro, tudo isso foi feito com a ajuda, infelizmente, de regimes e governos regionais. Erdogan, Aliyev, Abdullah, a Jordânia, Sisi, e líderes dos regimes árabes, do Golfo Pérsico, além do Paquistão, e de líderes de várias partes do mundo. Eles se reuniram no Egito para apoiar esse cessar-fogo e tentar encobrir os crimes de Trump. E isso, na verdade, está tendo um grande impacto nas negociações com o Irã, sobre as quais eu vou falar em um instante. Mas, de qualquer forma, o clima nos Estados Unidos mudou bastante, e agora a gente vê figuras públicas importantes se voltando contra Israel e ficando ainda mais críticas do que antes. Acho que há alguns meses as pessoas falavam sobre a evolução do Tucker Carlson. Hoje ele está ainda muito mais crítico do que estava há alguns meses. Então, a hostilidade, a raiva em relação ao genocídio, as guerras genocidas do regime israelense, está crescendo. E as críticas ao Trump, mesmo entre a direita, e as críticas ao movimento MAGA dentro da própria direita, também estão aumentando. Por isso, eu concordo com o que o embaixador Freeman disse sobre o futuro. Eu não acho que haverá um futuro presidente, seja democrata ou republicano, porque no momento não há alternativas. E não acredito que qualquer futuro presidente volte a estar disposto a entrar em guerra em nome do regime israelense. E eu não acredito que no futuro, a influência que o AIPAC tem hoje sobre o Congresso, o Senado e outras instituições, assim como organizações paralelas ao AIPAC, vá continuar com esse mesmo poder. Quando esse poder começar a diminuir, acho que vai chegar um momento em que ele simplesmente desaba. Porque quando os lobistas israelenses, que pareciam todo-poderosos, deixarem de parecer tão poderosos assim, é aí que a fachada cai. Fica um pouco como na história do Mágico de Oz. De repente, não é mais uma força impossível de enfrentar, mas algo que um dia as pessoas vão se surpreender ao lembrar que já teve tanta influência nos Estados Unidos. No Irã, eu acho que isso já está ficando evidente. Está ficando claro. That is becoming apparent. It's becoming clear, and that is what began to emerge. E foi isso que começou a aparecer, eu acho, mais pro fim da guerra. Quando os Estados Unidos aceitaram o plano de 10 pontos do Irã, eu fiquei surpreso com a rapidez com que aceitaram. Mesmo que na mesa de negociações, o Trump tenha dito, eu não vou, o representante dele afirmou que não iriam conduzir as negociações com base nesse plano de 10 pontos. Mas o simples fato de ele ter sido aceito como base para as negociações, depois de 39 dias de guerra, mostra que os Estados Unidos realmente estavam mudando. Que algo aconteceu durante esses 39 dias que alterou profundamente os cálculos americanos e colocou o país em rota de colisão com os interesses do lobby sionista e do regime israelense. E eu acho que esse acordo também é um sinal disso, mesmo que existam críticas dentro do Irã em relação a ele. Is also an indication of that, even though there are criticisms in Iran of the agreement, and those criticisms
Essas críticas são válidas em certos aspectos, embora eu ache que, de modo geral, há unidade no Irã e que agora a gente precisa manter essa posição e garantir que ela seja colocada em prática. Mas quando houve um impasse em torno desse memorando de entendimento, e Netanyahu, de forma imprudente, bombardeou Beirute para destruir qualquer chance de um acordo, os iranianos depois disseram que iam atacar o regime. Imediatamente, Trump e sua equipe foram até os iranianos e ofereceram as concessões que eles queriam para fechar esse acordo, incluindo concessões sobre a ocupação do Líbano e a guerra no Líbano. E eu acho que isso também foi um segundo sinal, lá no Irã, de que as coisas estão mudando nos Estados Unidos. Agora, isso não quer dizer que o lobby sionista não continue tendo vantagem, nem que ele deixe de ser uma força muito, muito perigosa de se enfrentar. Acredita-se que algo tenha mudado nos Estados Unidos? O lobby israelense, o lobby sionista, já não tem a mesma capacidade de exercer controle como antes. E eu acho que isso volta ao que eu dizia há pouco. A fragilidade da economia americana, a situação crítica que o governo dos Estados Unidos enfrenta hoje, tanto internamente quanto no exterior, e também em relação à sua economia e à sua posição global, fizeram que o país, pelo menos em certa medida, passasse a priorizar seus próprios interesses em vez dos do regime israelense. Agora, será que vai dar mais passos nessa direção? É difícil dizer, mas eu acredito que neste momento, as conversas que estão acontecendo, enquanto a gente fala, vão nos dar uma visão mais clara sobre isso. Concordo com isso. Se me permite, Jody, se me permite, só alguns comentários. Primeiro, eu acho que Donald Trump, como o professor Marandi sugeriu, percebeu que precisa sair dessa confusão. E é por isso que ele se mostrou disposto a aceitar de forma mais simbólica um cessar-fogo. Claro que quando as conversas de fato começaram em Islamabad, os Estados Unidos recuaram. Como costuma acontecer, não mantiveram os compromissos que pareciam ter assumido. Mas eu acho que a questão nas relações entre os Estados Unidos e Israel tem dois lados. Primeiro, Israel fez uma demonstração de um nível de sadismo e arrogância absolutamente inimaginável. Quer dizer, ninguém consegue imaginar algo comparável ao que Israel fez. Pessoas como Itamar Ben-Gvir, quando abrem a boca, soam piores que os nazistas. E isso não pega bem. Mas a questão aqui é que todos nós estamos agora nos Estados Unidos. A gente vive basicamente numa ditadura. Não existe mais um processo de formulação de políticas. A burocracia permanente foi esvaziada e tudo depende do Donald Trump e de algumas pessoas próximas a ele. E ele é muito manipulador. Além disso, é incrivelmente grosseiro. Quer dizer, ele acabou de transformar a Giorgia Meloni, que é uma mulher muito dura, sem dúvida, em uma inimiga. Mas dizer que ela era uma espécie de fã que implorou por uma foto com ele e que ele cedeu por pena do amor que ela teria por ele, e por aí vai, recebeu dela uma resposta bem à altura. E eu acho que isso chega a um ponto importante. A gente tem críticos no Irã em relação ao procedimento que estamos tentando adotar. Sabe, é algo ainda tão indefinido que nem dá para chamar de acordo ou qualquer coisa assim. Mas os dois lados estão tentando de alguma forma encerrar isso. E Israel é o obstáculo para que isso aconteça. Só que os críticos dos dois lados não têm resposta sobre o que fariam de diferente. Quer dizer, basicamente estão defendendo mais do mesmo. E mais do mesmo vai gerar exatamente mais do mesmo. Então, como é que a gente sai dessa? A gente precisa encontrar algum tipo de afastamento mútuo. E é isso, eu acho, que melhor descreve a situação. A questão que o Irã levantou desde o começo, e eu me lembro do professor Marandi insistindo muito nisso em várias entrevistas, era que qualquer guerra de caráter regional não poderia ser considerada bilateral. E ele estava certo. O Irã conseguiu isso. Agora o Líbano é reconhecido
Ou seja, as ações de Israel no Líbano são vistas como o principal obstáculo para um retorno mais amplo a um nível de tranquilidade aceitável na região, e também como a chave para destravar o Estreito de Hormuz em benefício da economia global. E está muito claro que Israel espera lealdade. Acho que talvez você devesse voltar a falar sobre corrupção. Essa eleição é sobre corrupção. Isso foi há uns 2, 3 minutos. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Então, o problema, na minha opinião, é, antes de tudo, a expectativa dos israelenses de uma lealdade americana a Israel, sem nenhuma reciprocidade. Nenhuma lealdade de Israel aos interesses dos Estados Unidos. Nenhuma preocupação real com esses interesses ou com os interesses políticos de Donald Trump. E isso, claro, reflete o transtorno de personalidade narcisista de Benjamin Netanyahu. Mas também é resultado das acusações absurdas contra Trump, de que ele teria traído o sionismo ao buscar um acordo com o Irã. Claro, Israel nunca chega a um acordo com ninguém. E esses cessar-fogos são o que eu chamo de cessar-fogos com características israelenses. Ou seja, Israel não para de atirar, mas espera que o outro lado pare. E eu acho que a questão nas eleições de meio de mandato vai girar em torno da corrupção, a corrupção da política americana por interesses especiais, especialmente o lobby sionista nos Estados Unidos. A corrupção da presidência por grandes doações de doadores sionistas plutocráticos, que basicamente sentem que compraram a lealdade do presidente. Como mostrou Miriam Adelson, cidadã israelense, aliás, que conseguiu transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém e fazer várias outras coisas no primeiro mandato dele, o reconhecimento da soberania israelense nas colinas de Golã, e por aí vai. A questão é a corrupção da política americana, da presidência, da burocracia, a incapacidade e a incompetência do governo americano em geral sob esse regime, porque há muita coisa acontecendo. E não é só a guerra com o Irã, mas outras questões também. E eu acho que tudo isso alimenta um tipo de nacionalismo americano do qual o professor Marandi falou quando mencionou a evolução das visões de Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Candace Owens e outros. Tudo isso se junta num grande desafio ao sistema dos Estados Unidos, em que os próprios americanos já não acreditam de verdade. A gente tem visto suspensões da Declaração de Direitos, protestos palestinos contra a injustiça sofrida pelos palestinos. Temos visto o IC, a Agência de Imigração e Alfândega, agir sem controle nas comunidades de imigrantes e acabar matando americanos nesse processo. Temos visto uma série de coisas, e tudo isso vai se juntar. De certo modo, o que vamos ver nas eleições de meio de mandato é uma repetição da mesma raiva que elegeu Donald Trump. É aquele sentimento entre os americanos de que a elite política está a serviço de outros interesses e não ouve o povo, de que essa elite foi corrompida e que é preciso tirar esses caras de lá. Então, eu acho que a guerra com o Irã tem muitas consequências que vão muito além da região onde ela aconteceu. Sim, mas antes de entrar na questão regional, que é basicamente o último ponto que eu tinha em mente, a menos que vocês levantem outra coisa, eu queria perguntar rapidamente ao professor Marandi um pouco sobre as diferenças dentro do Irã, que você mencionou no começo. A gente viu um pouco disso em uma das declarações do gabinete do líder supremo iraniano, que dizia que havia divergências pessoais, de princípios e de outros tipos nas negociações. E parte disso acabou aparecendo nas redes sociais. Mas o Vali Naz, cujo livro A Grande Estratégia, o professor Marandi e eu já discutimos fora das câmeras. Professor Marandi and I have discussed off the camera. He has recently said that the assassination. Ele disse recentemente no programa Democracy Now! Que o assassinato de mais de 130 líderes iranianos fez com que a nova liderança, que agora ocupa esses cargos, tenha uma visão muito diferente sobre a relação ou a forma de lidar com os Estados Unidos.
Eles nasceram depois da Revolução e viram traição após traição por parte dos Estados Unidos em relação ao Irã. E agora, eles não querem negociar. Essa é a maneira certa de entender essas diferenças? Ou você acha que essas diferenças sempre existiram no Irã, quando se trata da sua relação ou da sua postura em relação aos Estados Unidos? Eu não sei quantos dos altos funcionários do Irã foram assassinados, mas acho que quase todos os membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional já eram figuras de alto escalão. A maioria deles não é de uma geração mais jovem, e muitos já faziam parte do conselho antes da guerra começar, e também atuavam em outros lugares. Por exemplo, no gabinete, acho que só um ministro foi morto. Nas Forças Armadas, sim, vimos oficiais de alta patente e generais sendo assassinados e se tornando mártires, mas de forma alguma foram todos. Então eu não acho que tenha havido uma mudança radical na liderança. O líder, claro, é mais jovem. Mas ele, por ter trabalhado no escritório do pai, o Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, sempre teve uma ligação muito próxima com o pai, e a visão de mundo dele foi profundamente moldada por essa relação. Eu acho que houve um aumento geral do ceticismo em relação ao Ocidente. Mas isso, na minha opinião, vai muito além dos corredores do poder. É algo que eu percebo até entre colegas mais liberais na universidade e entre alunos mais liberais que já tive em sala de aula, com quem convivo. O ceticismo em relação aos Estados Unidos cresceu, e o apoio à República Islâmica, que eu acredito sempre ter sido alto, parece ter se tornado ainda mais enraizado na população. Mas o debate não é sobre se devemos ou não ter negociações. Algumas pessoas dizem que não deveríamos negociar, e elas representam uma parte importante da sociedade. Mas eu acho que, entre as elites políticas, a questão não é se devemos negociar, ou pelo menos, na maior parte das vezes, não é sobre isso. A questão é, que tipo de acordo devemos ter? Porque, no fim das contas, muitos acreditam que os Estados Unidos não vão cumprir suas obrigações, o que é verdade. Quero dizer, os americanos, estamos, acho que no terceiro dia do acordo, mais ou menos, e os ativos iranianos ainda não foram transferidos. As sanções ainda não foram suspensas sobre as exportações de energia do Irã. E claro, o regime israelense continuou cometendo genocídio até poucas horas atrás, quando os iranianos fecharam novamente o Estreito de Hormuz. Depois disso, depois que o estreito foi fechado, os israelenses interromperam as mortes. Agora, vamos ter que ver se vai haver alguma mudança na situação do Estreito de Hormuz nas próximas horas e o que vai acontecer a seguir. Mas o ponto é que existe ceticismo sobre se os Estados Unidos realmente vão cumprir a parte deles no acordo. E também o líder tinha, eu acho, algumas opiniões diferentes sobre a primeira fase do memorando de entendimento e a segunda fase, e queria uma separação maior entre as duas. Mas como a grande maioria do Conselho Supremo de Segurança Nacional votou a favor desse texto atual, ou desse caminho a seguir, ele disse que vai concordar com isso. Então não há mais muito debate acontecendo, o que, aliás, e eu nem tinha pensado nisso, mas o Larry Johnson chamou a atenção para isso. Mostra como o sistema político iraniano é dinâmico. Quer dizer, para mim era algo normal, sabe? Algo bem comum. Mas ele tem razão. Quando a gente olha por uma lente ocidental, isso vai bem contra a narrativa predominante sobre o Irã no Ocidente. A ideia de que o líder ouve diferentes pontos de vista, que a maioria pensa diferente dele em determinado assunto, e que ele aceita seguir, nesse ponto crucial, não exatamente o consenso, mas a decisão da maioria. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa divisão interna no Irã vai fazer com que a equipe iraniana, na mesa de negociações, adote uma postura mais dura. Eles sabem que agora vão ser muito mais observados dentro do próprio país do que antes, porque as vozes críticas à situação atual estão bem mais altas.
state of affairs are quite loud. They've been quite loud for the last. Eles têm sido bem barulhentos nos últimos dias. Acho que o Dr. Galibov vai estar mais exigente hoje na mesa de negociações. A posição deles deve ser mais dura. E eu acho que o fato de terem fechado o Estreito de Hormuz ontem pode ter alguma relação com isso, embora eu tenha minhas dúvidas. Na minha opinião, com o que o regime israelense estava fazendo no Líbano, era inevitável que os iranianos fechassem o Estreito de Hormuz. Mas acredito que, se os Estados Unidos agirem com sabedoria, se realmente colocarem seus próprios interesses acima dos do regime israelense nas negociações de hoje, e se conseguirem forçar os israelenses a mudar de política, o Estreito de Hormuz provavelmente será reaberto em breve. Eu acho que a ironia aqui é que uma guerra que começou, em parte, voltada para uma mudança de regime no Irã, vai acabar provocando uma mudança de regime em Israel e muito provavelmente também nos Estados Unidos. Então isso é um bumerangue, um efeito bem inesperado. Acho que o Sr. Adib, de fato, está sob muita pressão para mostrar firmeza, e o mesmo vale para o J.D. Vance. Não podemos esquecer que o Marco Rubio habilmente deixou o J.D. Vance levar a culpa dos belicistas nessa tentativa de encerrar a guerra. E parte das críticas que antes aconteciam no Irã, eu imagino que ainda existam, mas de forma mais contida. Por exemplo, por um tempo havia gente no Irã perguntando: por que o Hezbollah não vem em nossa ajuda? Sabe, a gente fez todo tipo de coisa por eles. E por que eles estão lá, parados, sem fazer nada? Quer dizer, na verdade, o Hezbollah é uma organização muito cautelosa. Eles não fazem nada sem pensar bem nas consequências. Mas, no fim das contas, se comportaram mais ou menos como os aliados dos Estados Unidos em relação a certas questões. Reclamando, mas sem agir, soltando declarações retóricas. Hezbollah e Saraya. Não, Hezbollah. Quer dizer, a Saraya até tomou alguma iniciativa, mesmo sem ter a mesma dependência do Irã que o Hezbollah tem. Mas eu acho que agora o Hezbollah faz parte desse cenário, inevitavelmente. E eu fico me perguntando se a crítica à falta de ação do Hezbollah ainda pesa no pensamento iraniano. Duas outras considerações. Qualquer análise racional de todo esse processo vai provar, de uma vez por todas, a inutilidade do assassinato como ferramenta eficaz de política de Estado. A gente devia ter entendido isso. Eu me lembro, quando eu estava na Faculdade de Direito de Harvard, um dos meus colegas era um cubano que tinha sido resgatado de Cuba em troca de um trator depois de ter sido capturado na invasão da Baía dos Porcos. Ele era mais velho, devia ter uns 28 ou 29 anos, e eu tinha 20. Ngo Dinh Diem, o presidente do Vietnã do Sul, foi assassinado. Eu fiquei, muito ingenuamente, muito feliz. Pensei, bom, agora isso vai significar um regime melhor no Vietnã do Sul. Talvez essa guerra estúpida em que estamos faça algum sentido. E ele me disse, por que você parte dessa suposição? O sucessor pode ser pior. Aliás, quem é o sucessor? Você sabe? Desde então, eu sempre pensei que assassinato é um tiro no escuro. Não funciona. E principalmente não funciona num sistema tão institucionalizado quanto a República Islâmica. Então, um último pensamento. Mais uma vez, Israel e os Estados Unidos. Israel não dá a mínima para o Estreito de Hormuz. Já os Estados Unidos e o Irã têm, na verdade, um interesse comum em mantê-lo aberto. Israel não compartilha desse interesse. O Irã e os Estados Unidos têm um interesse comum na saúde da economia global. Israel não dá a mínima para a economia global. Então, na verdade, quando a gente supera todo o dano que causamos uns aos outros, existe uma base para encontrar algum ponto em comum, se tivermos pessoas no poder que sejam capazes disso. Eu acho que talvez o Irã tenha esse tipo de gente, pelo que ouço de autoridades iranianas. Já não estou convencido de que os Estados Unidos tenham, especialmente sob o governo Trump. Mas, a longo prazo, eu acredito que há esperança de algum tipo de entendimento. E aqui eu encerro dizendo o seguinte.
O Chas Freeman levantou a questão da política regional, e ninguém no Golfo, nem a Arábia Saudita, nem os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Catar, o Bahrein ou o Irã, tem interesse em substituir a hegemonia americana por uma supervisão da China, da Rússia ou de qualquer outro país. O que todos vocês buscam na região é autonomia estratégica. E isso me leva de volta à minha pergunta sobre se a coalizão de 4 países, Paquistão, Turquia, Egito e Arábia Saudita, não poderia fazer parte de um sistema regional de segurança cooperativa que estabelecesse uma espécie de equilíbrio de poder e um sistema de segurança compartilhado na região. Eu acho que isso é possível, mas exigiria um certo nível de... O professor Marandi usou a palavra sabedoria por parte dos Estados Unidos. No momento, isso não existe, mas talvez a gente consiga redescobrir isso de alguma forma. Eu acho que você está absolutamente certo. E o embaixador também está totalmente correto. Os interesses fundamentais do povo iraniano e do povo americano são manter o Estreito de Hormuz aberto. Quer dizer, acho que a maioria das pessoas no mundo teria esse mesmo interesse. E um Golfo Pérsico estável é do interesse de todos os países da região do Golfo Pérsico. Na verdade, de várias maneiras, a Arábia Saudita de hoje, e eu já disse isso muitas vezes, é, em certos aspectos, mais favorável para o Irã do que a Arábia Saudita do passado. Porque Mohammed bin Salman, com todos os seus defeitos, se afastou do wahhabismo e da ideologia do salafismo takfiri. E isso é algo bem-vindo no Irã. A gente vê menos extremismo no Afeganistão, no Paquistão e também na região de fronteira do Irã com esses 2 países, como resultado disso. Então eu acho que o que os iranianos prefeririam, no cenário ideal, seria que os 8 países da região do Golfo Pérsico se sentassem juntos e criassem um acordo coletivo de segurança. O Irã não quer militarizar o Golfo Pérsico. O país nunca teve uma marinha ou uma força aérea muito grandes e não vem gastando muito dinheiro com o setor militar, tirando drones, mísseis e bases subterrâneas protegidas. Mas, no geral, o gasto militar do Irã é menor do que o de qualquer outro país da região do Golfo Pérsico. Neste momento, os iranianos estão conduzindo conversas bilaterais com cada um desses países. Em alguns casos com mais sucesso, em outros com menos. Acho que todos nós percebemos que nas últimas trocas militares entre o Irã e os Estados Unidos, a Arábia Saudita não foi alvo. Os Emirados não foram alvo. O Catar não foi alvo. O foco foi no Bahrein e no Kuwait. E, por fim, na Jordânia. Então eu acho que há um motivo para isso. Alguns têm comentado sobre o quanto os Emirates se aproximaram do regime israelense, ou o quanto eles se moveram nessa direção. Mas os Emirates têm dito aos iranianos, pelo menos verbalmente, que não é bem assim. Enquanto isso, os israelenses têm tentado fazer parecer que é, para criar uma divisão maior entre o Irã e os Emirados. E depois da guerra, os Emirados realmente tomaram algumas medidas para reduzir as tensões. Então tem coisas acontecendo. Claro, se houver uma nova guerra e os americanos usarem as bases nessa região, ou o espaço aéreo deles, a situação pode mudar muito rápido. Mas do jeito que as coisas estão agora, e se continuarem indo nessa direção, eu acho que esses países, se tiverem vontade, vão conseguir afirmar mais autonomia. E isso por si só já melhoraria a relação. Eu não acredito que o Paquistão, o Egito ou mesmo a Turquia tenham condições de fazer muita coisa, porque o Paquistão e o Egito são países muito pobres. E os países do Golfo Pérsico tiveram suas economias afetadas bem mais do que muita gente imagina. Their economies have been hit much harder than many people think. I don't think we're ever going to go back to the past when it comes to... Eu não acho que a gente vá voltar ao passado quando se trata de acumulação de riqueza. A Turquia está enfrentando desafios e ninguém sabe como vai ser o próximo governo, nem qual vai ser o rumo que ele vai tomar. Mas eu acredito que no caso do Irã, a prioridade é que esses 8 países consigam chegar a algum tipo de acordo
que permita a eles aproveitar a enorme riqueza que existe na região do Golfo Pérsico. Em relação ao Hezbollah, eu acho que os iranianos sentem que o grupo pagou um preço desproporcional. Porque nessa guerra, quando israelenses e americanos atacaram, o Hezbollah entrou no conflito. E os iranianos não pediram que eles fizessem isso. E eles, claro, é um país pequeno, e já sofreram muito. Sofreram por apoiar os palestinos de Gaza por mais de 2 anos e meio, porque foram eles que, quando o genocídio começou, desviaram metade das forças do regime israelense ao iniciar os confrontos na fronteira. E sabiam que, no fim, o regime iria se vingar. Então eles sofreram para salvar Gaza, sofreram para ajudar o Irã, e não são uma comunidade grande. E o resto do Líbano, na verdade, não pagou esse preço. Quem tem pagado esse preço são os apoiadores da resistência. Eles têm sido atacados de dentro do próprio Líbano e também da Síria, que agora é território sob influência dos Estados Unidos. Então, existe muita simpatia pelo Hezbollah no Irã, e é por isso que os iranianos são tão insistentes em dizer que os israelenses precisam sair. E é por isso também que temos a situação de hoje, em que eles fecharam o Estreito de Hormuz por causa das violações do Memorando de Entendimento. Claro, não é só por causa do Líbano. Também porque os Estados Unidos, até agora, não liberaram os ativos do Irã. E porque não suspenderam as sanções que prometeram retirar desde o começo. Mas, de novo, eu acho que hoje vai ser um dia muito importante. E o que sair ou não sair dessa reunião vai nos dar uma ideia clara de para onde as coisas estão caminhando. Quero retomar um ponto que você mencionou e ampliá-lo. Acho que estamos entrando numa era pós-ideológica e não acredito que o Irã seja tão ideológico quanto era nos primeiros anos da Revolução. A Arábia Saudita, como você observou, se afastou daquele foco na teologia que tinha antes. O islamismo salafista já não é mais um fator importante na Arábia Saudita, pelo menos nos círculos oficiais. E algo que me chamou muito a atenção de forma mais ampla foi que a China acabou de divulgar um plano para a ordem global, e não há uma única palavra de marxismo-leninismo nele. É totalmente baseado no pensamento tradicional chinês. Não é ideológico, é pragmático. It is not ideological, it is pragmatic. And I think this is a trend which is helpful. E eu acho que essa é uma tendência positiva. Indo direto ao ponto sobre a importância dessas conversas, ou sobre as consequências delas para as relações entre os Estados Unidos e Israel. A questão central é o chamado Plano do Grande Israel, o projeto de Israel de dominar o Oeste Asiático e incorporar boa parte dessa região ao seu próprio território soberano. Enquanto esse plano continuar existindo, não tem como evitar que o Irã e outros países da região mantenham o foco em políticas regionais. E não dá para descartar a possibilidade de que os governantes da Síria, seja qual for a origem deles, respondam a declarações de políticos israelenses dizendo que vão ter que entrar em guerra com a Síria de novo. Sabe, quero dizer, Israel é o problema na região. Como o ministro das Relações Exteriores de Oman, Buzaid, deixou bem claro. Então isso está ficando evidente para todo mundo. E é por isso que Israel provavelmente é um tema implícito nas conversas na Suíça, e talvez não só no contexto do Líbano, mas de forma mais ampla. Acho que essa é uma constatação importante que enfraquece a antiga submissão dos Estados Unidos aos interesses israelenses, já que, com certeza, não temos nenhum interesse em manter a instabilidade na região. O professor Marandi precisa sair em 5 minutos, então eu quero encerrar. Estou muito tentado a fazer uma última pergunta ao embaixador Freeman, porque acho que ela é relevante para toda essa discussão que estamos tendo. Então, se o senhor puder resumir bem rapidamente, e depois 1 minuto para o professor Marandi, a gente encerra por aqui. Também achei curioso, enquanto o senhor falava antes, sobre a intenção do próprio complexo militar industrial dos Estados Unidos
e o interesse dele na região. Porque se o que vocês estão dizendo é que precisa haver uma organização de Tratado da Ásia Ocidental, baseada em segurança comum e tudo mais, e há esse desejo de todos os lados, não é só de Israel. É o complexo militar industrial que mantém essas bases, que por mais caras que sejam, eles querem continuar lá. Ainda mais agora, com os altos recursos sendo direcionados para essa área de inteligência artificial, que é uma forma sofisticada de falar sobre como a economia e os recursos estão sendo reorganizados hoje. Não se trata só dos chefes, mas de como as economias e os recursos são reorganizados. Eles estão ligados à questão da segurança. Então, o que eu quero dizer é que isso não vai retroceder sem uma ideologia, por assim dizer. É preciso haver uma enorme insatisfação dentro do próprio núcleo imperial dentro dos Estados Unidos para recuar do orçamento de $1,5 trilhão que o Trump está propondo para o ano que vem. E claro, toda a dependência do que a gente já discutiu, o petrodólar e tudo mais, faz parte dessa estrutura de segurança. Por isso eu queria saber, embaixador Freeman, se o senhor pode compartilhar sua visão sobre o sentimento interno em relação a reduzir essa gigantesca máquina militar. Porque sem isso, eles não vão permitir que os países da Ásia Ocidental desenvolvam livremente toda a sua cooperação e seus relacionamentos. Bem, pressupostos não declarados e interesses próprios acabam gerando uma ideologia, uma falsa consciência, que descreve o mundo em termos voltados para o próprio interesse. Na verdade, essa é a definição de ideologia segundo Marx. Pelo que me lembro, ela representa os interesses de quem a defende. Você está absolutamente certo. O complexo militar industrial dos Estados Unidos tem uma ideologia, e ela é compartilhada por uma boa parte do Congresso. Em grande medida por causa da corrupção do próprio Congresso. Não só pelo lobby sionista, mas também por esse outro lobby. Só que agora isso vem enfrentando uma resistência considerável do público americano. Há uma tendência intelectual em direção ao que se chama de moderação na política externa. Ainda não é dominante, mas já é um fator importante para isolar o militarismo neoconservador. A confusão com o Irã só pode ajudar nesse sentido. A gente está vendo candidatos chegando ao poder que quebram os estereótipos, como o Mamdani em Nova York, um candidato parecido à prefeitura em Washington, D.C., e por aí vai. O problema é que existe um sistema bipartidário, tipo Tweedledee e Tweedledum, que não oferece alternativas reais. Eu volto à observação do professor Marandi sobre o vigor do debate no Irã. Eu gostaria que a gente tivesse um debate tão vigoroso assim na nossa mídia pública. Existem vozes nas margens, e eu me incluo entre elas, que questionam a influência do complexo militar industrial, mas ele continua extremamente poderoso. Na verdade, o orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou melhor, do antigo Departamento de Guerra, é tratado pelo Congresso como se fosse um programa de geração de empregos. Não existe uma análise séria de ameaças por trás da forma como são feitas as compras e os investimentos em defesa. Tudo gira em torno de criar empregos e apoiar a ciência e a tecnologia que têm relevância militar, mesmo enquanto cortamos gastos nas áreas de ciência e tecnologia que não têm essa relevância. Então, sim, eu concordo que isso é um grande problema. Acho que o sistema está gerando anticorpos. Vamos ver se eles prevalecem. Eu não acho que o sistema americano atual seja estável. Há insatisfação demais com ele. Ou vamos voltar a uma ordem democrática constitucional, ou vamos inventar algo diferente. Então, fiquem de olho. Professor Marandi, seu comentário final. Olha, eu acho que a gente está no meio de uma fase de transição. E é uma fase muito volátil. E enquanto a gente fala aqui, pessoas estão sendo mortas em Gaza. Pessoas estão sendo assediadas e mortas na Cisjordânia. E ninguém sabe o que pode acontecer nas próximas horas no Líbano.
Então, nada é certo. Mas eu acho que existe uma chance de mudança nos Estados Unidos. O crescimento da ideia de moderação, como o embaixador Freeman mencionou, isso, na minha opinião, poderia mudar o jogo na nossa região. O problema para nossa região, claro, é a situação de Israel e é a morte e a destruição que ela tem causado, tanto diretamente quanto por meio dos Estados Unidos. Se a questão da Palestina for resolvida, eu acho que a gente vai estar vivendo em um ambiente completamente diferente. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim. Eu acredito que o sionismo está em declínio. Fico muito animado em ver tantos jovens judeus, nos Estados Unidos e no Ocidente, se voltando contra o sionismo. O Max Blumenthal, por exemplo, eu vi ele num programa há umas 2 semanas, onde ele mostrou uma pesquisa dizendo que mais ou menos 50% dos judeus americanos, com menos de 35 anos, acreditam que judeus e palestinos deveriam viver lado a lado na Palestina. Essa é uma posição antisionista. Mesmo que não seja dita de forma direta, é uma posição antisionista. E isso é uma mudança enorme e muito louvável, porque eles não só conseguem enxergar através da propaganda da grande mídia americana, e os americanos são mais expostos à propaganda do que qualquer outro povo neste planeta, mas também conseguem ver através da propaganda sionista dentro do próprio país, que é direcionada especificamente a eles. Então há uma mudança acontecendo. O mundo está mudando e está se voltando contra o sionismo. A gente já vê diferenças surgindo em níveis mais altos, pelo menos entre as elites. Mas eu acho que ainda temos um bom caminho pela frente. E, infelizmente, tenho quase certeza de que ainda vamos ver muito mais derramamento de sangue antes que isso chegue ao fim. Mesmo assim, eu acredito que a região, no fim das contas, está caminhando numa direção em que esse tipo de governo, baseado em supremacia étnica, não vai existir a longo prazo. Posso acrescentar um último pensamento bem curto? Se Israel se arrepender do seu militarismo e da sua crueldade e decidir começar uma nova fase, usando o imenso talento do seu povo para construir a paz com quem vive na Palestina e com seus vizinhos, inclusive o Irã, isso vai provocar mudanças no Irã e em toda a região. A eliminação da ameaça que Israel tem representado para a estabilidade do Oriente Médio vai ter efeitos catalisadores enormes. O que vai resultar disso vai depender dos povos de cada país onde esses efeitos forem sentidos. Mas, na minha visão, o Irã ainda não chegou à sua forma política final. E a remoção da ameaça militar, que é muito real, junto com o fortalecimento do Irã, como, de várias maneiras, a potência dominante na região depois dessa guerra, pode gerar efeitos catalisadores dentro do próprio Irã. Vamos ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi e embaixador Freeman. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi uma conversa realmente muito útil. Agradeço de verdade. Muito obrigado por me receber. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você tem gostado do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E se não for possível contribuir agora, não fique triste. Você pode sempre curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.